Você já parou para pensar no que realmente significa ser livre? Não estou falando de ter opções de compra ou escolher o que fazer no fim de semana. Falo de uma liberdade muito mais profunda, aquela que nos define como seres humanos. Hoje, vamos mergulhar na ontologia da existência, uma jornada filosófica para entender conceitos como liberdade, angústia e autenticidade. Pensar o existencialismo pela via ontológica é olhar para a estrutura do ser humano. O foco sai das definições fixas do o que nós somos e vai para o como nós existimos. Em vez de uma essência pronta, a vida é um movimento constante. Cada um de nós é lançado em uma situação específica e precisa responder a ela. É nesse entrelaçamento de liberdade e das nossas circunstâncias que conceitos como angústia, autenticidade, projeto e má-fé aparecem. E atenção! Eles não são só categorias psicológicas, mas descrições de como é ser humano no mundo. No existencialismo, a liberdade não é algo que você tem como objeto, ela é o próprio modo de ser do humano. A famosa frase "a existência precede a essência" significa exatamente isso. Primeiro você existe, depois através das suas escolhas, você se define. Não há um manual, não há um destino escrito nas estrelas. Estamos, como diria Sartre, condenados a ser livres. E essa liberdade vem com uma responsabilidade imensa, porque não há desculpas ou garantias externas para validar nossas decisões. A consciência disso tudo gera a angústia, mas a angústia aqui não é pânico ou desespero, é um sentimento que revela a verdade da nossa condição. O abismo de possibilidades e a ausência de um chão firme de fundamentos absolutos. Longe de ser uma doença, a angústia é um sinal de lucidez. É um convite para assumir o controle e construir um projeto de vida autêntico. Ela nos acorda para a seriedade de existir. Claro que nossa liberdade não acontece no vácuo. Aí entra o conceito de facticidade. A facticidade é o conjunto de coisas que não escolhemos: nosso corpo, a época em que nascemos, a cultura, o idioma, nossas relações familiares, os limites materiais. Ninguém escolhe nascer, certo? Mas dentro desses limites, somos livres para dar um novo significado a tudo isso. A liberdade existencial é, portanto, uma liberdade situada. Reconhecer nossa facticidade não diminui a liberdade. Pelo contrário, a torna real, concreta. Isso nos impede de nos iludirmos com uma autonomia abstrata e nos chama para agir com responsabilidade no mundo real. E o que é ser autêntico nesse cenário? A autenticidade é a coragem de assumir a sua condição e as suas escolhas, sem máscaras, sem desculpas. Não é ser espontâneo sem pensar ou seguir impulsos cegamente. É um compromisso com a verdade da sua própria situação, mantendo a coerência entre o que você projeta para si e como você age. O oposto da autenticidade é a má-fé. A má-fé é uma estratégia de auto-engano. É quando a gente finge ser uma coisa determinada, sem escolha, para fugir da responsabilidade. É como o garçom que se esconde atrás do seu papel profissional para não ter que lidar com a própria liberdade. A má-fé é a tentativa de encontrar o conforto de uma essência pronta, de um roteiro que nos diga o que fazer para evitar o peso da escolha. A nossa relação com o tempo também é fundamental. Não existimos como um ponto estático no presente, somos um projeto que se lança para o futuro, enquanto reinterpreta o passado. O tempo
não é só o relógio na parede, é a própria estrutura da nossa existência. Nós traçamos metas, lembramos de coisas, fazemos promessas, criamos uma narrativa que dá sentido à nossa vida. É por isso que a responsabilidade não é só moral, mas também temporal. Nossas escolhas de hoje escrevem a nossa história de amanhã e se tornam parte de quem somos. Ser autêntico é olhar para o passado sem negação. Viver o presente com consciência e guiar o futuro com base em valores que escolhemos, sabendo que tudo pode mudar. Nós também não existimos sozinhos. A intersubjetividade, a relação com os outros é essencial. Existimos com outras pessoas, sob o olhar delas, em redes de reconhecimento e às vezes de conflito. O olhar do outro, como dizia Sartre, pode nos transformar em um objeto, nos prender a um papel, mas também pode ser libertador, quando reconhece a nossa liberdade e nos convida a criar projetos juntos. A ética existencialista começa aqui, no reconhecimento de que cada um de nós é uma liberdade entre outras liberdades. Nossas escolhas impactam os outros, isso exige respeito. A recusa em usar as pessoas como instrumentos e o compromisso de criar condições para que todos possam florescer. A autenticidade, nesse nível, é uma tarefa compartilhada e, claro, não podemos fugir do tema da morte. A consciência da nossa finitude, de que nosso tempo é limitado, quebra a ilusão de que viveremos para sempre e nos coloca diante da urgência de decidir. Ser para menos a menos morte não é um pensamento mórbido, é reconhecer que, como o tempo é limitado, nossas escolhas importam muito. A morte dá peso e densidade à vida. Ela nos impede de adiar para sempre a responsabilidade e nos chama a abandonar as distrações que escondem a seriedade de viver. Uma vida autêntica está ligada a uma relação lúcida com a finitude, que não nos leva ao desespero, mas nos mobiliza a criar sentido e a nos comprometer com o que realmente valorizamos. Muitos criticam o existencialismo, dizendo que ele leva ao subjetivismo, a cada um por si. Mas isso não é verdade. O existencialismo não nega a possibilidade de valores compartilhados. Ele apenas recusa que esses valores venham de fora, de uma autoridade inquestionável. Os valores devem ser escolhidos, debatidos e assumidos por sujeitos livres, em diálogo. A responsabilidade é também coletiva. A autenticidade não é o contrário de justiça ou solidariedade. Na verdade, ela exige que a gente pense nas consequências de nossas ações para os outros. A dimensão afetiva também é crucial. Sentimentos como angústia, tédio, náusea, culpa ou alegria não são só estados mentais, são formas pelas quais o mundo se revela para nós. Eles mostram onde há sentido e onde não há. A filosofia existencial nos ensina a não tratar esses afetos como doenças, mas a escutá-los. Eles são sinais sobre nossa relação com a liberdade e com o mundo. Amadurecer existencialmente é aprender com essas experiências, vendo nelas convites para reavaliar nossos valores e escolhas. Na prática, tudo isso leva a uma ética de projetos. Não basta saber que somos livres, é preciso exercer essa liberdade através de compromissos que dão estrutura à nossa vida. Um projeto não é uma fantasia, é uma decisão que articula meios e fins, que exige perseverança, mas também abertura para correções. O sujeito autêntico não se apega a uma escolha por puro orgulho. Ele se mantém aberto para aprender, corrigir o rumo e reconstruir o sentido quando a vida impõe mudanças. É uma tensão criativa entre ser livre e ser fiel aos seus próprios compromissos. Então, a ontologia existencial nos dá um mapa onde liberdade, angústia, autenticidade, tempo,
Os outros e a finitude se conectam para formar a experiência humana. Não é um sistema fechado, mas um convite constante para pensar e agir com responsabilidade. Num mundo tão acelerado, cheio de promessas de controle e, ao mesmo tempo, do incertezas, esse pensamento continua muito atual. Lembrar que somos projetos finitos, livres e responsáveis. Talvez seja a chave para não nos perdermos em ilusões confortáveis e para construir uma vida mais honesta, solidária e cheia de significado. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando as grandes questões da vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações at 8A Proxima.